E o segundo grande perigo, tá certo? Que surge quando não conhecemos quem somos, é uma identidade autodepreciativa. Se o primeiro grande problema era a perda da identidade, de não saber quem é, o segundo me parece que é pior ainda. É pensar pior do que você é. Uma identidade autodepreciativa. Com certeza você conhece alguém assim, que vive dizendo que é infinitamente pior, que é muito pessimista na autovisão, tem uma autoimagem péssima, não se admira, não se ama. Com certeza você conhece alguém assim. E na verdade, muitas vezes isso se dá, principalmente quando essas pessoas elas estão esmagadas pelas trágicas recordações. Coisas que já aconteceram muitas vezes há anos, há décadas. Tem pessoas que vivem remoendo um ato que sofreu, uma injustiça que tenha sofrido, ou um erro que tenha cometido, e passa a se basear e se identificar segundo aquela experiência triste, aquela tragédia. Existem muitas pessoas que estão assim, nessa identidade autodepreciativa, que só revivem os seus traumas, os seus medos, vivem cheias de lembranças dolorosas, vivem na maré do desânimo, murmurando acerca daquilo que aconteceu muitas vezes, como eu falei, há anos e anos atrás. Quantos ainda vivem assombrados? Presta atenção agora. Quantos ainda vivem assombrados pelo fantasma da culpa autocondenatória? Culpa autocondenatória. Parece ser um pleonasmo, repetição, mas essa culpa tem destruído, esmagado a vida de milhões de pessoas. Pessoas que ainda se reportam a algum fato passado que tenha acontecido, algum trauma, algum evento ruim que tenha passado e vivem ali focados naquele endereço temporal que aconteceu há tempos, há muito tempo, e cria de si mesmo essa identidade tão pessimista. Muitas pessoas, meus irmãos, vivem se culpando por algo que aconteceu, às vezes há décadas, algo que tenha deixado de fazer. Você já viu muitas pessoas que ficam se lamuriando: ah, meu Deus, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquela compra que estava barato, o preço estava bom, eu devia ter comprado. Se eu tivesse investido, hoje eu não estaria. Ah, eu deveria ter escolhido outra profissão. Ah, aquela questão da prova que eu não passei. Ah, naquele dia eu devia ter assumido aquele cargo, hoje eu estaria muito melhor. Ah, se aquela pessoa não tivesse me passado a perna naquele ano de 1992, eu hoje seria outra coisa, eu estaria muito bem. Tem muita gente assim. Escrava do passado, carregam esses traumas que muitas vezes aconteceu há tanto tempo. Quantas pessoas vivem nessa culpa autocondenatória por uma decisão errada que tomou? Quantos se taxam, se chamam de infelizes, de derrotados o resto da vida? Às vezes a gente erra, igreja, mas eu queria dizer a você hoje, em nome de Jesus, que você não é esse erro que você tenha cometido. Porventura você pode ter cometido um grande erro no passado. Mas a palavra de Deus diz que os nossos pecados foram atirados no mar do esquecimento. E foi colocada uma placa: proibido pescar. Como diria o nosso bispo, ele se utiliza dessa ilustração muito inteligente. O passado ficou para trás. A velha criatura já era. Eis que tudo se fez novo. Você pode até lembrar do que aconteceu, de alguma coisa ruim que tenha acontecido na sua vida. Mas que você não nutra mais aquelas emoções negativas que você registrou. Que você não nutra mais o medo, a incerteza, a insegurança. Que esse trauma esteja se apagando a cada dia.
Porque quando nós estamos em Cristo, tudo vai sendo lavado e regenerado dentro de cada um de nós. Amém? Cuidado com essa culpa autocondenatória. Não viva nessa autocondenação contínua, se depreciando, sendo um pessimista na existência. Jesus tem coisa infinitamente maior para você. Deixa para trás aquilo que passou. Oportunidades múltiplas serão dadas por Jesus. Jesus é mestre em refazer as coisas. Jesus é especialista em nos fazer novas criaturas. A cada dia, a cada nascer do sol, eclode uma criatura nova, um pensamento novo, uma imaginação nova, uma criatividade para que a gente vá se redescobrindo. E acima de tudo, Jesus quer mostrar quem você é de fato nele. Às vezes a gente faz o mal, meus irmãos e minhas irmãs, comete injustiça, mas saiba, mais uma vez, você não é o mal nem a injustiça que você praticou. Às vezes confundimos o mal que praticamos com a nossa identidade. Às vezes confundimos uma injustiça que nós fizemos, um erro, e passamos a achar que nós somos esse erro e essa injustiça. Ora, você é você. O erro é o erro. A injustiça é a injustiça, você é você. Você é precioso para Deus. Deus o criou à imagem e semelhança dele. Deus o fez vaso de misericórdia para as boas obras. Deus te fez para ser feliz. O que Paulo escreve, queridos irmãos, Paulo escreve que você é um vaso de misericórdia preparado para as boas obras. A gente fechar esse tópico, eu gostaria de falar que às vezes a gente se utiliza da culpa e do remorso, mas eles são mecanismos muito traiçoeiros para as nossas almas. A culpa e o remorso. A gente pensa que isso pode gerar um crédito para nós. Quando a gente vive no estado de autoculpa, de remorso, é como se a gente olhasse para Deus e dissesse: Senhor, eu estou sofrendo, viu? Mas essa culpa, esse remorso que muitas vezes mói o nosso coração, que amassa nosso ser, ele é inútil, igreja. Ele é inútil e não serve para nada. É por isso que só o perdão de Deus, mediante a obra redentora de Jesus, é que pode nos fazer novas criaturas, novos seres humanos, totalmente perdoados. Na cruz de Jesus, é no sangue de Jesus, na pessoa de Jesus, na obra dele, que nós nos encontramos em Deus e somos feitos a cada dia novos seres, plantados nos jardins de Deus para darmos frutos nas devidas estações. Amém? Pare de trazer condenação e juízo a si mesmo, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o próprio querer, os próprios desejos pessoais, o seu egoísmo, mas sim segundo o Espírito. Aqueles que esqueceram de si próprio e puseram Jesus como prioridade, como primeira pessoa de fato, para esses, nenhuma condenação há.